Muito bom dia! Estamos chegando com Rede Social Esporte Clube, aqui pela BH News, o seu canal 9 da NET, ou também pelo bhnews.tv.br. E eu estava com saudade de vocês, porque a gente só se encontrou no ano passado. Tem tanto tempo! Brincadeira, o último programa do ano foi na sexta-feira. Hoje o primeiro programa de 2012 para reforçar que Deus abençoe esse ano, que seja um ano espetacular. Bom dia, Luiz, neste primeiro Rede Social Esporte Clube do ano de 2012. Bom dia, Bárbara, bom dia para todo mundo. E que os times também virem a página, né? O ano passado foi um ano muito difícil para o futebol mineiro, mas tem que ser lembrado como um ano de aprendizado. Tem que colocar ali no vestiário a tabela de 2011 para sempre se lembrar como é que foi esse ano e fazer tudo diferente a partir de agora. Você falou tudo realmente, porque às vezes a gente foca só no que foi ruim e aí vamos esquecer, vamos apagar o ano de 2011. Mas nisso ele serve e muito como aprendizado, tanto para a América, quanto para Cruzeiro, quanto para Atlético. Os três times não foram suficientes, não convenceram este ano, no ano passado, e tomara que neste ano seja totalmente diferente, uma realidade diferente para os três times. Vamos começar a atualização do mercado já tradicional, começando pelo América, que como a gente já tinha comentado na semana passada, só que com um pouco de mistério, né? Porque a gente não podia falar o nome, ainda estava no campo da especulação, do mistério ainda, mas foi anunciado o Sebastião, eu tenho uma dificuldade para falar o sobrenome desse garoto, Ciorilli, falei certo? Ciorilli. Isso mesmo, aí ó, a fotinho dele aí para o torcedor americano conhecê-lo, ele é o novo meia do América, argentino, e eu creio que essa contratação faz parte de um sonho muito grande do torcedor. Tomara que dentro das quatro linhas ele também seja um bom sonho, né, e que não se torne um pesadelo. O que você acha dessa contratação? Era uma posição que o Givanildo Oliveira, né, mudou muito ao longo do ano de 2011, como a gente comentou na semana passada, colocou o Rodriguinho, colocou o Fabrício, colocou o Caleb, então era uma posição muito alternada. E aí chega esse novo jogador para disputar ou para ajudar o América ao lado do Rodriguinho. O que você acha aí do Ciorilli? O Marcos Salum, que é um homem forte do futebol do América, ele sempre coordena essa parte de futebol, além de outras partes também do América, essa parte de futebol ele dá uma atenção especial. Ele foi muito feliz quando ele falou que é uma posição muito carente no futebol brasileiro e que a Argentina tem se destacado. Tanto é que a gente tem o Montijo, a gente tem o D'Alessandro, o Conca que saiu, jogadores que, como camisa 10, eram referência no brasileiro. Sem falar de outros jogadores que faziam um pouco dessa função e também chegavam ao ataque, como o Tevez, por exemplo, no Corinthians. Então é uma aposta interessante. O que é legal de se dizer é que o América observou esse jogador durante um bom tempo. O América observou ele, ainda estava no Chacarita Júniors, e depois ele se transferiu para o Independiente de Rivadavia. Não é Independiente famoso, não. É o de Rivadavia que joga... Segunda divisão. Eles chamam de primeira B, né? É o que na Argentina se diz a primeira B. E é um jogador que é destro, não é aquele meia esquerdo, canhoto, e que a gente está acostumado a ver, a exemplo do Montijo, que tem um passe de muita qualidade e muita velocidade. É uma aposta, é uma carência do futebol brasileiro e do América. O jogador foi avaliado, Jair Félix teve lá, o gerente de futebol do América, teve lá, conversou com ele, conviveu um pouquinho nos últimos dias de treinamento dele pelo time de Rivadavia e espero que seja uma decisão acertada. A aposta é boa, é interessante. E se você acha que chega para ser titular aí ou para tirar realmente o Rodriguinho da vaga, porque hoje o América praticamente só tem o Rodriguinho para posição. Depende também do esquema que o Givanildo vai adotar, né? Quem sabe ele não adota um novo esquema e coloca os dois meias jogando. Mas se ele for manter aquilo que ele vem fazendo, né, que é o 3-5-2 com apenas um meia armador, você acha que aí o Rodriguinho perde a posição, o Sebastião já chega para pegar aí a posição de camisa 10 do América? Eu não sei precisar a qualidade dele em relação ao Rodriguinho. Acho que isso tem que ser visto dentro de campo. Além disso, a capacidade física dele, a gente não tem como avaliar. Então, a pré-temporada vai servir para isso, o América já tem alguns amistosos marcados, e depois disso vai ficar fácil da gente definir. Acredito que de qualidade técnica, o Rodriguinho esteja hoje um nível acima dele, só que fisicamente é difícil da gente dizer. O Rodriguinho é um jogador hoje muito assediado por clubes do Brasil e até alguns clubes de fora. Segundo Alexandre Faria, praticamente diariamente chegam sondagens com relação ao Rodriguinho e que ele tem contrato só até maio, né, até o final do Campeonato Mineiro. Então, talvez seja já uma demonstração que o América vai liberar o Rodriguinho.
Pois é, e o final de semana do América não foi muito fácil, não. No sábado perdeu aí um dos grandes ídolos da história do América, Juca Show, vítima de câncer. E a gente trouxe uma foto dele aí, dele fazendo história na calçada, não sei se eu posso dizer calçada, mas no calçadão da fama do Mineirão, podemos dizer assim. Olha o garoto aí, é inesquecível em todo o coração de todo torcedor do futebol mineiro e brasileiro. Não precisa de ser só americano, não. Foi vítima de câncer, morreu aos 67 anos e fez história na década de 70, atuando ao lado de Jair Bala, Pedro Omar, Cândido, e é realmente inesquecível, infelizmente, uma perda. Que Deus conforte a família aí do Juca Show, né, Luiz? Um jogador que, infelizmente, eu não tive a oportunidade de assistir, mas a gente escuta os mais antigos, né, comentando sobre ele, e era uma figura presente no estádio, né, figura sensacional, conversava com todo mundo, jogou também com a Neneca, Edson Ratinho. É um meio-campo que fez história e vai deixar saudade tanto a figura como o futebol que já tinha deixado há mais tempo. E olha alguns números, foram 71 jogos, 21 vitórias, 29 empates e 21 derrotas. Ao todo, o Juca Show fez 9 gols com a camisa do América, e naquela homenagem ali que nós mostramos a foto do Juca Show lá fazendo história, marcando a sua história lá no Mineirão, ele disse que graças a Deus que o América existe. Sem dúvida vai fazer falta, foi um final de semana de luto. Novamente, um recado aí para a família do Rede Social Esporte Clube, que Deus conforte e dê esperança e conforto nesse momento tão difícil. Ainda dentro do América, Luiz, como a gente também conversava na semana passada, o América liberou alguns jogadores para o time Francana de São Paulo, que é um time parceiro do América, mas em compensação trouxe outros jogadores de volta. A exemplo do Patrick, lateral direito, que volta ao América e que teve também o seu contrato prorrogado por 3 anos. E aí é uma coisa boa, porque o América está carente na posição. Perdeu o Marcos Rocha e perdeu o Chesman. Contratou o Rodrigo Hefner, mas sabe que o Patrick é um bom jogador e também é jovem. A América fez bem, né? Fez bem, a gente comentou aqui semana passada, não só o Patrick pela direita, como também o Rafael Estevão pela esquerda. É hora de dar oportunidade, o Campeonato Mineiro deve servir para isso. E você falou da carência do América pela direita, realmente o América perdeu uma referência, que é o Marcos Rocha, mas o futebol brasileiro é carente pela direita, né? A gente acompanha aí a saga do Cruzeiro para conseguir encontrar um camisa 2 aí de respeito, que tenha a confiança da torcida, do treinador, e é difícil. Então o América está fazendo bem, vai dar oportunidade, tomara que ele tenha aí, ganhe experiência ao lado do Hefner, que já é um jogador mais rodado, e siga a carreira no América, tem um contrato aí por 3 anos, é um jogador interessante. Pois é, a gente vai ver muitas caras novas aí na representação do América na quarta-feira, dia 4 de janeiro, lá no CT Lana Drummond. Eu não vejo a hora porque eu tô com saudade do América. Agora, aproveita que a gente falou do Marcos Rocha e do Chesman, jogadores que estavam no América, mas que foram devolvidos para o Galo. Vamos começar falando do Galo aqui, olha. O Atlético, ele só volta a treinar na próxima segunda-feira, diferente do Cruzeiro e também do América, que voltam a treinar na quarta-feira. Agora, tem muita gente que já volta de empréstimo. Olha essa lista. O Patrick foi afastado do Galo e estava na Ponte Preta. Tem contrato com o Atlético até o dia 20 de dezembro de 2014. Lembrando que ele é um lateral direito. Jairo Campos tem interesse em seguir no Desportivo Quito e contrato com o Atlético até o dia 31 de dezembro deste ano. Perdão, é Deportivo Quito, viu, gente? Ele é zagueiro. Olha, o Giovanni Augusto também foi afastado do Atlético. Estava no Grêmio Barueri. Tem contrato com o Galo até o dia 15 de maio de 2015. É meia. Ale estava no Americana de São Paulo, tem contrato com o Galo até o dia 14 de setembro do ano de 2014. Só contrato longo, ele é um volante. O Chesman estava no América, tem contrato com o Galo até o dia 31 de dezembro do ano que vem, 2013, um lateral direito. O Elton Felipe estava no Avaí, tem contrato com o Galo até o dia 2 de fevereiro do ano que vem, é zagueiro. Jataí estava no Ipatinga, tem contrato com o Galo até o dia 17 de abril do ano que vem, é um volante. Eu trouxe essa lista justamente porque é uma lista longa, são várias posições. Quem que você acha que dá para aproveitar ou quem que você acha que já dá para mandar embora aí desse time, dessas pessoas que voltam, desses atletas que voltam de empréstimo para o América, para o Atlético? Aproveitar no elenco do Atlético, eu acho que dessa lista aí ninguém vai ser aproveitado. Alguns jogadores que também retornaram, como o caso do Marcos Rocha, já têm o aval da diretoria para permanecer. O que complica um pouco, por exemplo, a volta do Jairo Campos é que o salário dele é muito alto, o Deportivo Quito já sinalizou que quer ficar com o jogador quer ficar por lá, então isso não deve ser um problema. Agora, jogadores como o Patrick, que o investimento foi muito alto, é que trazem um problema para a diretoria, que vai tentar naturalmente negociar, reemprestar. O que não pode é deixar esses jogadores inchando o elenco do Atlético, a exemplo do que aconteceu com alguns jogadores nesse ano de 2011,
fazendo com que vários outros jogadores que poderiam surgir pela base ou ter oportunidade não tivessem essa oportunidade. Então, esses jogadores, acredito que dessa lista aí, Bárbara, ninguém fique para o ano de 2012. Não sei se vai ficar, mas eu discordo um pouco de você, porque talvez nessa lista gigante eu aproveitaria, talvez desse para aproveitar aí o Jairo Campos. Você comentou aí do salário, mas falando da característica, do fato dele ser um zagueiro, já que o Galo deve liberar o Lima, eu acho que talvez então o Jairo Campos, por ser um bom jogador, talvez teria espaço dentro do Atlético, já que o time precisa de grandes zagueiros, né? De uma boa quantidade de zagueiros. Dispensando o Lima, o Jairo Campos vem para a posição. Porque o resto da lista, o Chesman, o Elton Felipe, o Giovani, o Patrick, todos eles tiveram oportunidades suficientes no Galo e também oportunidades suficientes nos outros times. O Chesman no América, o Patrick na Ponte Preta e mesmo assim, em nenhum dos dois times, tanto no Galo quanto nos times que eles estiveram emprestados, não mostraram um futebol convincente. Não por isso que eu acho que o resto dá para se destacar, dá para mandar embora. O Jairo Campos, ele também teve oportunidade no Atlético e não rendeu o esperado. O negócio é que o jogador quer ficar no Deportivo Quito e a gente já falou isso aqui diversas vezes sobre o Pierre e tudo, a gente sabe que a vontade do jogador conta muito. E eu não sei se pagar um salário tão alto como é o do Jairo Campos para simplesmente compor o elenco, deixá-lo na reserva, se seria interessante para o Atlético. Acho que o Atlético tem condição aí de trabalhar com esse valor jogadores melhores que o Jairo Campos para compor esse elenco. Lembrando então que o Galo volta a treinar na próxima segunda-feira, diferente do América e do Cruzeiro, que é quem a gente vai falar agora. Lembrando que o Cruzeiro está completando hoje 91 anos de história, mas daqui a pouquinho a gente fala isso. O Cruzeiro também, Luiz, volta a treinar na quarta-feira, mas a diretoria ainda está tentando se apressar para achar um atacante, né? E parece, eu até trouxe aqui no roteiro para a gente continuar falando do Walter, do Porto, pro Oswaldo, esse Ceará, do Marcos Aurélio, que é do Coritiba, porque são os 3 atacantes que estavam mais sendo cotados, né? Os nomes mais cotados quando se fala do ataque do Cruzeiro. Só que uma notícia que acaba de chegar é que o Cruzeiro não quer mais nem ter contato nem com o Oswaldo, nem com o Marcos Aurélio. Resta só o Walter. Conta essa notícia direito aí. Notícia quente, pegando fogo. É uma informação do Melani que o Oswaldo e o Marcos Aurélio não fazem mais parte da agenda do Cruzeiro para essas negociações. O que acontece? O Oswaldo já até declarou no Twitter que seria um prazer jogar ao lado do Luiz Fabiano e tudo. E a gente sabe que essa disputa entre clubes de São Paulo e clubes de Minas Gerais ela é um pouco desleal. Além disso, existe essa sinalização do jogador que não falou à toa que atuaria seria feliz em atuar ao lado de um jogador como o Luiz Fabiano. Não declarou nada a respeito do Cruzeiro. A situação do Marcos Aurélio é mais concreta porque o jogador recebeu uma proposta da China. A China que hoje em dia vem fazendo propostas milionárias, paga o 3º maior salário do mundo para o Conca lá. Então, fica difícil competir com a proposta da China. O Marcos Aurélio deve aceitar, um jogador que já tem uma certa idade, que é aquela famosa independência financeira que o jogador sempre fala. Então, também deve ficar difícil a vinda dele. Com relação ao Walter, a conversa com o Porto seria no sentido de trocar por empréstimo com o atacante Sebal, que seria muito interessante para o Cruzeiro, um jogador que vai ganhar experiência, visibilidade, e viria o Walter. Acredito que não seja um problema essa negociação. É um jogador que vem para o Cruzeiro, como a gente já disse, com alguns problemas que ele teve na história, fora de campo, mas que dentro de campo sempre atuou bem e sempre resolveu. Foi até um dos destaques do Internacional e também da Seleção Brasileira Sub-20 chegando a ser artilheiro do Sul-Americano em 2009. Agora uma dúvida que me vem, porque na semana passada a gente conversou que o Walter, a negociação ali, ela estava ao redor do Léo Bonatini e do Walter. Por que agora o Seba e por que quando era o Léo... na verdade era do Roque Santa Cruz, é verdade. Por que essa troca naquele caso seria interessante e nessa não? Mas vamos mudar de assunto porque no caso era do Roque Santa Cruz, que já disse que não vem, que quer continuar no Betis da Espanha. Então Roque Santa Cruz, assim como Oswaldo e assim como Marcos Aurélio, parece que foram destacados aí dos planos do Cruzeiro, que continuam então procurando um atacante e parece que este será o Walter, que tem características diferentes, é um atacante experiente, como a gente comentou, ele tinha problemas extra-campo, mas parece que amadureceu, parece que está tranquilo e é um jogador de muita força que sem dúvida iria ajudar muito o Cruzeiro. E diferente dos outros, está com vontade de jogar aqui, né? Que é o que muda muito, que ajuda muito. É muito complicado esse jogador quando ele sai muito cedo para a Europa e acaba tendo alguns problemas e não consegue dar um segmento à carreira dele. O jogador acha uma certa frustração, quebra um pouco o ritmo de jogo, então ele vai chegar, ele não vem atuando com regularidade,
ele vai chegar, vai ter a pré-temporada, se chegar a tempo de se apresentar, ele venha para ter pré-temporada e vai ganhar uma base boa para jogar esse ano aí pelo Cruzeiro com uma fisicamente perfeito. Tem que saber se fora de campo ele vai continuar com essa disciplina. Como diria o nosso conhecido, vamos aguardar, não é isso? É isso mesmo, nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente continua falando do Cruzeiro, porque como eu disse no início da conversa, o Cruzeiro faz hoje 91 anos e tem um vídeo super legal. Fique ligado, porque o Rede Social ainda tem muito mais aqui, viu? De volta com Rede Social Esporte Clube, aqui pela BH News, o canal 9 da NET, ou também pelo bhnews.tv.br, o primeiro Rede Social Esporte Clube do ano de 2012. Vamos que vamos, né, Luiz, para mais um ano. Você, tô gostando da sua participação aqui, viu? Muito inteligente, sabe dos números, coisa que eu não sou boa de jeito nenhum. Acho que é por isso que eu fui fazer jornalismo. Eu até brincava que quando a gente está estudando o jornalismo, o único número que a gente tem contato é a data. Hoje é 2 de janeiro de 2012. Eu tenho esse apego com os números, gosto de fazer alguns cálculos. Acho que explica, o número serve para explicar um pouco a situação, dar uma contextualizada, acho legal. Exatamente, deixar as coisas mais fáceis para quem entende, porque para mim, ai, misericórdia. Mas vamos continuar falando do Cruzeiro, vamos já de cara nesse segundo bloco colocar o vídeo dos 91 anos do Cruzeiro completados hoje e na volta a gente comenta um pouquinho dessa história de muita tradição, essa história vitoriosa que é a história do Cruzeiro Esporte Clube. Põe na tela. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais temos páginas heróicas e imortais. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais temos páginas heróicas e imortais. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais temos páginas heróicas e imortais. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Pois é, uma pequena homenagem aqui do Rede Social Esporte Clube para o Cruzeiro Esporte Clube. Esse vídeo, Rede Social Esporte Clube para o Cruzeiro Esporte Clube, tudo Esporte Clube. Mas esse vídeo aí foi tirado exatamente do oficial Cruzeiro, com uma coletânea aí dos títulos, dos principais títulos, das principais imagens da história do Cruzeiro. E como fala no hino, né? Páginas heróicas realmente, porque é um grande time do Brasil, um grande time de Minas e que leva na história, independente do ano de 2011 ter sido horrível, grandes vitórias, grandes títulos e grandes times, né? Grandes jogadores passaram pela história do Cruzeiro. E é essa história que credencia o Cruzeiro a tantas boas campanhas, né? Que a gente cobrou muito em 2011, uma campanha que não condiz com a história do Cruzeiro, um time tão glorioso, vitorioso, que principalmente nos últimos anos veio se credenciando aí a brigar por qualquer título, qualquer pessoa que fez uma análise pré-campeonato brasileiro em 2011 colocou o Cruzeiro entre os favoritos. Então é por isso que a gente cobra tanto. Parabéns ao Cruzeiro. 91 anos de história e bela história tem o Cruzeiro. Exatamente, concordo com você. Parabéns então ao Cruzeiro e eu dou um parabéns especial para os torcedores, né? Porque os jogadores passam, a diretoria muda, alguns cargos também mudam, mas os torcedores do Cruzeiro continuam. Então parabéns aos torcedores do Cruzeiro aí, de todas as gerações. Tenho certeza que lá no primeiro ano da existência, né, do clube, já existiam torcedores e hoje, depois de 91 anos, também existe aí uma nação, uma família cruzeirense.
Então, parabéns para vocês, que Deus abençoe e que venham muitos títulos do Cruzeiro, do Atlético e também do América para enaltecer aí o nosso estado. Lembrando que hoje, só te cortando ainda, tem uma missa de ação de graças às 19h no Salão Social do Ginásio do Barro Preto. Pode falar. Você falou aí dos torcedores, eu tenho o hábito de dizer que a gente não precisa nem dividir o time da torcida, porque o time, para mim, ele é composto de quem está lá, dos jogadores, de quem trabalha, da sua história e do torcedor. Então, quando a gente fala parabéns ao Cruzeiro, é sim extensivo ao torcedor, que é parte integrante e proprietário do time do Cruzeiro. Exatamente, parte praticamente principal do time, né? Sem torcida, não tem time. Bom, mudando o nosso assunto, falamos muito de futebol, nosso mercado está atualizado, esse vai e vem, que parece que está acabando, já que os times se reapresentam, já que daqui a pouco começa a pré-temporada, mas é lógico que a gente fica em cima de Cruzeiro, Atlético e América para trazer a notícia em primeira mão aqui para você, telespectador da BH News. Agora a gente muda de assunto, Luiz, indo para o especializado e numa notícia não muito boa. A Dakar, né, o automobilismo de uma forma geral, deixa mais uma vítima o ano de 2011. Eu e o Henrique trouxemos várias notícias fatais, infelizmente notícias tristíssimas de acidentes aí envolvendo os atletas, né, os esportistas do automobilismo. E 2012 também começa com luto. O Jorge Martinez, que era um piloto da Dakar, morreu logo na primeira etapa da competição, entre as cidades de Mar del Plata e Santa Rosa de la Pampa. Olha aí a foto do Jorge. E aí fica a nossa dúvida, né? Falta segurança, porque a gente sabe que é um esporte repleto ali de monitoramento, de segurança e tudo mais. Mas será que ainda falta ainda mais? Ou o porquê de tantos acidentes, né? É bom que se diga, né, em respeito à organização da competição, que o jogador, olha eu, força do hábito. O competidor, ele recebeu o atendimento em menos de 5 minutos. O helicóptero chegou, o transferiu para um hospital em Mar del Plata e ele não resistiu, uma pancada forte no tórax que impediu que fizesse aquele movimento de reanimar o Boero, né, que ele chama? Isso, Jorge Martinez. E não obtiveram sucesso nessa reanimação. É bom que se diga também que a competição ela era Dakar, né, Paris-Dakar, e foi transferida para a América do Sul justamente pelo índice de mortes. Acho que, segundo a Folha de São Paulo, chega a 60 mortes desde 79. E a segunda vítima dentro da Dakar. Dentro da Dakar, que veio para cá em 2009, né, América do Sul em 2009, é a segunda vítima. A outra vítima também foi no primeiro ano, né, em 2009, quando a Dakar chegou. É lógico que a gente não está questionando a segurança que existe dentro do esporte, porque, como você bem disse, ele foi socorrido ali em menos de 5 minutos. Ele foi transferido para um hospital em Mar del Plata, mas ele teve uma parada cardíaca, não resistiu. Mas aí fica um alerta, porque são tantas vítimas dentro de um esporte que tem tanta segurança, então o que está faltando? A gente tem até uma imagem do Twitter dele, porque um dia antes da competição, um caminhão com peças aí das motos, né, peças da equipe, tombou. E aí ele colocou felicidades a todos, e aí no final ele coloca: o que não mata, fortalece. E aí foi ontem, né, na hora que eu peguei esse print, havia 20 horas que ele havia tweetado. Infelizmente, uma fatalidade que Deus, mais uma vez, conforte aí a família do Jorge, porque lamentável, né? Começamos aí 2012 já com 2 confortos a famílias, né? Infelizmente, mas esse pelo menos estava no ofício dele, no que ele gostava de fazer, então acredito que ele, lá de onde ele esteja, ele se sinta satisfeito com a vida que ele teve, né? Tomara que sim. Dado especializado, vamos voltar um pouquinho para o esporte, mas dentro da rede social rapidamente, porque o nosso tempo está esgotando. Vamos passar ali na comunidade do América, que está falando de um assunto bem interessante, do Micão e do Rodrigo. O Micão foi embora. O Micão foi embora do América, mas foi para o Itumbiara. E o Rodrigo foi embora de vez. O que você acha? Vão fazer falta? Eu acho que o Micão faz, porque era um jogador que exercia uma liderança muito grande dentro do América. Já o Rodrigo, há muito tempo a gente já não vê o Rodrigo dentro do América vestindo a camisa do Coelho, então eu acho que não vai fazer falta. O Micão era um dos principais alvos da torcida americana, né? Ele sempre muito criticado tecnicamente. A vontade dele todo mundo sabe. E o Rodrigo, infelizmente, já não tinha condição de vestir a camisa do América há algum tempo, e a torcida sabe disso. Rapidamente, então, para a comunidade do Galo, Marcos Rocha ou Carlos César, hein? Porque agora o Marcos Rocha será aproveitado pelo elenco. Quem que você acha melhor, hein? Será o Carlos César? Será o Marcos Rocha? O Marcos Rocha, ele tem um retrospecto melhor no ano, mas o Carlos César já está no grupo, era titular. Acredito que o Marcos Rocha que tenha que trabalhar para ocupar a vaga do Carlos César.
Tá certo. Já falamos de tudo, falamos de Cruzeiro, Atlético e América. O Cruzeiro, o tópico na comunidade é justamente sobre os 91 anos. Nós já falamos e muito sobre isso. Amanhã a gente volta com mais Rede Social Esporte Clube. Muito obrigada pela companhia. E se tiver jeito, coloca um trechinho aí do vídeo dos 91 anos do Cruzeirão. Um abraço e até amanhã. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais temos páginas heróicas imortais. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais temos páginas heróicas imortais. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais temos páginas heróicas imortais. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais